O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, algumas pessoas comentavam a respeito do templo, que era enfeitado com belas pedras e com ofertas votivas. Jesus disse: Vós admirais estas coisas? Dias virão em que não ficará pedra sobre pedra, tudo será destruído. Mas eles perguntaram: Mestre, quando acontecerá isto? E qual vai ser o sinal de que estas coisas estão para acontecer? Jesus respondeu: Cuidado para não ser desenganados, porque muitos virão em meu nome dizendo: Sou eu, e ainda o tempo está próximo. Não sigais esta gente. Quando ouvirdes falar de guerras e revoluções, não fiqueis apavorados. É preciso que essas coisas aconteçam primeiro, mas não será logo o fim. E Jesus continuou: Um povo se levantará contra outro povo, um país atacará outro país. Haverá grandes terremotos, fome e peste em muitos lugares. Acontecerão coisas pavorosas e grandes sinais serão vistos nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pode ir sentando. Coloque a mão no teu coração. Há momentos na nossa vida que parece que coisas tão grandes acontecem e o desespero bate. E parece que nós não vemos mais solução. E dá a impressão que muitas vezes nós estamos sozinhos. Porque tantas vezes nós caímos na tentação de olharmos para nós mesmos e deixamos de olhar para o alto. E nos esquecemos que temos um amigo que sempre está perto de nós. Eu andava só quando ouvi uma voz me chamar, dizendo: Filho, necessito lhe falar. Foi difícil de entender aquele gesto inesperado, mas quando percebi, estava sendo amado. Meu coração se abriu, meus olhos encheram-se de lágrima, e minha boca só dizia: Eu te amo, meu Jesus, com a sua piedade. Levante-me do chão, estenda-me sua mão. Seja sempre o guardião das palavras que eu falo, mas também seja o pastor a conduzir os meus passos. Não me deixes por caminhos tortuosos caminhar, mas me mostre o que é amar.
amar. Tome conta da minha vida, ensinando-me a viver, para que eu possa desde agora muito mais lhe conhecer. Seja o meu melhor amigo, fique sempre ao meu lado, livrando-me do pecado. Desde então senti que já não era mais o mesmo. Aquela solidão não havia mais em mim. Os meus olhos se voltam inteiramente ao Senhor, depois que descobri como é grande o seu amor. Conheces meu caminho, sabes onde ando, é meu refúgio e a minha proteção. Está sempre me ajudando nos momentos mais difíceis, sendo a minha salvação. Levanta tua mão, canta comigo. Seja sempre o guardião das palavras que eu falo, e também seja o pastor a conduzir os meus passos. Não me deixes por caminhos tortuosos caminhar, mas me mostre o que é amar. Amar. Tome conta da minha vida, ensinando-me a viver, para que eu possa desde agora muito mais lhe conhecer. Seja o meu melhor amigo, fique sempre ao meu lado, livrando-me do pecado. Filhos, veja que Deus nós temos. Essa música, ela me toca profundamente. Guilherme deve lembrar dela. Ela é de 1993, da Ziza. Rodrigo também lembra. Ela mexe comigo. E hoje eu precisava rezar essa música. Quando o padre canta aqui, eu não canto para dar show, não. Eu canto porque eu preciso rezar. Eu preciso rezar essa música. Eu preciso cantar para minha alma rezar. Eu preciso que a minha alma escute o que eu estou cantando. A primeira leitura de hoje, ela vai falar de o Império Babilônico. É uma profecia do livro de Daniel, capítulo 2, de 31 a 45. Estão prestando atenção no que o padre está falando? Sim ou não? O profeta Daniel foi levado para o exílio de Babilônia. O exílio aconteceu mais ou menos
500 a 600 anos antes da vinda de Jesus. Foi preso. Passaram 50 anos na prisão. Nabucodonosor era um grande rei, mas duro. Destruiu o templo de Jerusalém, levou tudo que tinha, deixou tudo em ruínas. Mas era um homem que ele tinha um certo respeito. Por exemplo, ele não obrigava que as pessoas adorassem, digamos assim, tivessem que prestar culto ao Deus dele. Não podiam ser devotos, mas de alguma forma tinham que prestar algum tipo de culto, tá? Não precisavam sempre ser devotos, mas algum tipo de respeito deveriam ter. E aí vejam, ele coloca todo o povo de Israel, submete todo o povo de Israel para envergonhar. Eu expliquei domingo como é que você submete uma nação. Você mexe em 3 coisas de uma nação. Você mexe com a família, você mexe com a cultura e você mexe com a religião. Você mexendo com essas 3 coisas, você acaba com o povo. É verdade ou não é, gente? Sim ou não? Vocês querem ver uma coisa? Olha a Europa como é que está. Vão na Europa, passem pela Itália, vão na França, vão na Noruega, por exemplo, a Espanha. São países que estão sendo destruídos, porque perderam a sua cultura, negaram o cristianismo, que era a sua religião, as suas origens eles foram negando, e hoje estão sendo destruídos completamente. Infelizmente, o próprio Portugal sobrevive hoje porque angolanos e brasileiros têm ido para lá. Mas e a cultura portuguesa? Como é que sobrevive? É uma realidade que o padre está dizendo. Bom, diante dessa dificuldade toda, o que acontece? O profeta Daniel ganha a graça do rei, porque o rei Nabucodonosor teve uma visão. Ele viu um homem muito grande, ele tinha diversos elementos, ele era de ferro e barro cozido, ele tinha também pedra, e ele não sabia o que isso significava, e aí ninguém conseguia dar explicação. E aí, conversando com os criados, falaram: olha, não existe ninguém melhor do que o profeta Daniel para poder dar explicação. Chamaram o profeta Daniel, e aí Daniel foi até o rei, escutou o rei, e aí Daniel então pegou e o rei conta toda a história. E eu não sei se vocês prestaram essa história atenção no sonho do rei, que tem uma pedra que se desprende e que ela vem e ela arrebenta as pernas do rei, que elas eram do quê? De ferro e de barro cozido, 2 elementos que não conseguem conciliar. Se você bater alguma coisa nas pernas, você derruba o rei. Eram os reinos vassalos que Nabucodonosor tinha conseguido com as suas batalhas. O reino dele ia ruir. E sabe quem era essa pedra? Essa pedra era Israel. Essa pedra era o povo escolhido por Deus. Olha só, Deus escolhe o seu povo é pisoteado por conta do erro dos seus reis. Só que Deus não desampara o seu povo. E quando parece que tudo está perdido, quando parece que tudo está acabado,
O que é bonito ver isso? Sabe o que Deus faz na nossa vida? Quando parece que tudo acabou, Deus faz a história dar uma volta. E aquilo que parecia estar destruído, Deus, Ele permite que as coisas, elas tenham a chance de recomeçar. Então Israel vem com uma força. Sabe, eu me lembrei da pedra de Davi, que derrubou Golias, né? Me fez muito lembrar, né, a pedra que derrubou Golias, porque era um gigante também. Era a pedra de Israel, a pedra daqueles que eram fiéis. Os que se mantiveram fiéis a Deus, receberam de Deus a graça, para que tivessem a chance de recomeçar e destronar os poderosos e construir uma nação. Está aí, Israel está de pé até hoje, e a palavra de Deus se cumpre na vida do povo de Israel. Mais que isso, Israel se tornou muito maior. Sabe por quê? Porque nós também fazemos parte deste povo de Israel. Israel não é mais somente uma naçãozinha pequena, porque uma vez que nosso Senhor veio ao mundo para reunir as ovelhas perdidas da casa de Israel, uma vez que Jesus veio e Ele reuniu 12, e Ele tornou esses 12 sacerdotes, e Ele disse: ide e fazei em memória de mim. E Ele ordenou que esses 12 ordenassem outros sacerdotes. Uma vez que Ele morreu e Ele derramou o seu sangue por todos, porque o cálice era o cálice da nova aliança pela salvação de todos, significa que todos aqueles que acreditam no Cristo, que foram batizados e que acreditam que são salvos pelo sangue do Cordeiro, fazem parte deste povo que é vitorioso e que tem sempre a chance de recomeçar. Nós somos este povo de Israel pela graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Somos o povo de Deus, somos os detentores da herança. A herança não é somente para o paizinho não, que está em guerra lá. A herança hoje é para todos nós. Todos nós que cremos em nosso Senhor, todos nós que cremos nas promessas de Abraão, recebemos as promessas dele, e nós temos as promessas de que a providência virá sobre nossa vida. E de fato o Senhor age assim na nossa vida. Quantas vezes, em quantos momentos nos sentimos sozinhos, e aí vem a providência de Deus e mostra: olha, você não está sozinho não, eu estou do teu lado. Quando parece que as batalhas acabaram na nossa vida e a gente perdeu, Deus vem e diz assim: olha, eu quero te dar mais uma chance, levanta. É assim ou não é? Quantas pessoas estavam praticamente assim, em termos de saúde, acabados, e Deus vem e nosso Senhor vem e restaura a saúde. Quantas pessoas financeiramente estavam destruídas, e Deus vem, Deus dá uma nova chance e recomeça tudo de novo. Irmãos, eu tenho uma amiga minha que morava dentro de um barraco de favela, e ela disse assim: padre, o meu sonho um dia é ter uma casa. E eu disse assim: pois então você não somente sonhe, como você determine e peça a Deus, porque Deus vai te dar esta casa. Este ano ela veio agradecer a Deus aqui, porque ela comprou o apartamento dela e saiu de dentro da favela. Não sei se ela está aqui. Simples, de uma forma muito simples, trabalhando, sabe, fazendo salgadinho. Foi assim que Deus fez. Quantas vezes na minha vida eu contava para os meninos, quando eu entrei para o seminário, meus pais já eram velhos,
A gente tinha um pequeno comércio, eu deixei montado para eles, mas eu tive medo. Falei assim, meu Deus, como é que meus pais vão se manter? Mas eu precisava confiar em Deus. Meu irmão tinha falecido há pouco tempo, alguns meses antes de eu entrar para o seminário. Mas eu falei assim, poxa, aquele que me chamou, ele também vai ser fiel. E eu dizia assim sempre, Senhor, eu estou trabalhando pelos teus, então trabalha pelos meus. Filhos, eu passei 6 anos, o Senhor me sustentou. Dia 13 de dezembro vai fazer 15 anos que eu sou padre, com 6, 21, e o Senhor nunca desonrou, o Senhor sempre sustentou, a providência de Deus nunca faltou na minha vida, não vai faltar na tua também. É uma questão de acreditar e confiar, não é uma questão simplesmente psicológica, é uma questão de fé. É uma questão de fé e de agir. Sabe, simplesmente não fique dentro de casa, mas entenda, Deus age. Outra coisa que eu quero te dizer, senti agora no coração. Nesse tempo eu aprendi uma coisa: há oportunidades que nunca mais voltarão na sua vida. Está entendendo? Escuta aí, diga para o irmão, escuta. Há oportunidades que nunca voltarão na sua vida, tá? Se elas aparecerem, agarre elas, tá entendendo? Quando a gente pede para Deus, Ele abre portas. Se aparecer, agarra e faz o melhor que você pode. A providência de Deus nunca falha. Nós que falhamos. Eu conto sempre, um dia a moça pediu, padre, me ajuda a rezar para arrumar um emprego, beleza. Rezei, daqui a pouco ela chegou, ai padre, louvado seja Deus, arrumei um trabalho. Falei, ai, bendito seja Deus, não é? Está trabalhando, né? Passou um mês, ela veio, ai padre, ai reza aí, né? Ai, que trabalho difícil, viu? Eu falei, minha filha, você não pediu um trabalho? Agora aguenta. Escuta, a gente não consegue se superar. Pô, a gente pede para Deus e a gente quer que Deus, sabe, pega e a gente é cheio de firula, de frescurinha. A gente quer que Deus dê a coisa do jeito que nós queremos. Escuta, pediu o trabalho, Ele te deu. Agora é a tua vez de trabalhar. A graça supõe a natureza. Você pediu para Ele, Ele te dá. Agora é a tua vez de trabalhar. Está entendendo, meu filho? É assim que acontece. E muitas vezes a graça não acontece porque nós não temos a nossa natureza preparada. Esses dias para os meninos lá da casa de acolhida eu estava falando, filhos, porque eles colocam uma coisa, tem um que fala inglês fluente. Beleza, ele pode dar um curso de inglês? Pode. Pode entrar numa escola de inglês? Pode. Só que eu falei para ele, cara, olha as oportunidades que você tem como dons. Por exemplo, eu descobri que ele é um baita jardineiro. Ele lá em casa começou a trabalhar. O cara faz nascer tudo, meu. O cara pegou um pedacinho de louro, colocou dentro de uma garrafa PET. A gente tinha um pé de louro em casa. Eu fiz de tudo para esse pé de louro sobreviver. Ele não aguentou os irmãos. Juro. O cara pegou um pedacinho de louro, colocou numa garrafa PET. Daqui a pouco eu vi a árvorezinha já dando um monte de galinho. Eu falei, não é possível. Aí eu falei para ele, olha, preste atenção, o dom que Deus te deu. Você sabe falar inglês? Ótimo. Eu não sei o que Deus vai usar, mas eu sei que Deus está te dando um dom que você precisa aprimorar ele. Você precisa acreditar nele. Irmão, quais são os dons que Deus te deu? Talvez Deus te deu o dom que você está desacreditando, e a providência não vem porque você nem acredita mais em você. Talvez tem coisas que não acontecem na tua vida porque nem você acredita mais naquilo que você mesmo faz. Está entendendo?
Você não acredita mais naquilo que você tem nas tuas mãos. Como é que Deus vai realizar uma obra? A providência dele vem em todo o tempo, em todo momento. Em todo momento, em toda a história da salvação, Deus sempre se mostrou providente. Sempre se mostrou providente. Não seria agora que Ele ia deixar a providência faltar na tua vida. Eu não tive essa inspiração à toa. Não é para outro povo, não é para outra paróquia, é para você, está entendendo? Esta campanha é para você. Toma posse disso. O Padre sentiu no coração, toma posse disso. A providência é para você. Eu não sei de que forma ela vai acontecer. Eu quero olha, deixa eu falar. Eu sentia tão forte isso. A semana passada eu fui para Belo Horizonte, mas eu queria estar aqui. Eu sentia isso. Eu falei para o Padre Gilberto, que veio aqui. Eu falei: Padre, eu comecei uma campanha, eu gostaria que o senhor falasse isso para os irmãos. Irmãos, não é, quando eu começo uma campanha, não é simplesmente porque bateu uma ideia, não. Porque foi colocado de joelhos, foi rezando. Eu nunca tinha feito essa campanha, essa é a primeira. Deus provê, Deus proverá, sua misericórdia não faltará. Não vai faltar a misericórdia de Deus na tua vida. Não faltará a providência de Deus na tua vida. Não faltará. Não faltará. E nós somos testemunhas disso. Quantas vezes a providência chegou do jeito que nós necessitávamos. Eu acho que eu posso falar de um acontecimento recente. O bispo chegou e falou que ia ordenar o irmão Barnabé e o irmão Samuel. Eu fiquei feliz, muito feliz. Mas tinha um outro problema. Uma ordenação tem custos, precisa das roupas sacerdotais. Vocês pensam, uma roupa dessa aqui, ó, não é barata. E aí eu peguei, antes que eles soubessem, liguei para a costureira. Falei: ó, faz as roupas, só que é naquele esquema. Ad multos anos. Ad multos anos. Como ela é minha amiga, ela falou: não, padre, fica tranquilo. A primeira casula que ela fez foi para mim. Mas eu estava preocupado. Os meninos sabem disso. Porque nós passamos 2 meses. Gente, se providência não existir, a fraternidade de São João Paulo II não era para existir. O mês passado eu falei: esse mês eu vou preso. Nós fechamos o mês certinho com o que a gente tinha que pagar. Foi milagre. Milagre não, foi providência, porque Deus não deixa a gente. E eu vou dizer mais: se eu tiver um centavo a mais, esse centavo vai para ajudar quem precisa mais. É sempre assim. Eu nunca deixo de ajudar quem precisa. Aí eu estava preocupado com a Dalmática. Ontem eu pedi para ligar para saber sobre a Dalmática. E aí eu tive uma notícia. Eu falei assim: olha, não te preocupa com a Dalmática, porque as dalmáticas vocês já ganharam. Estava preocupado. E na hora certa Deus já deu as dalmáticas de ordenação dos meninos. Bendito seja Deus. E tem gente que tem medo de casar. Tem gente: padre, porque tem muito custo, tem muita coisa. Meu filho, dá o passo que Deus coloca o quê? Aprenderam. Dá o passo que Deus coloca o quê? Diz para o irmão aí: irmão, aprende a ter fé. Dá o passo que Deus coloca o chão.
Quantas pessoas eu vi que não iam casar porque não tinham condições, depois, sabe, vai, um vem e fala assim: eu vou te dar o vestido, o outro fala: não pode, eu vou te ajudar, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, e acontece tudo. Conosco foi assim, comigo foi assim. Filho, a providência de Deus não foi algo que ficou na Bíblia, não. Ela é algo para hoje, ela acontece, e não é à toa que nós estamos finalizando este ano desse jeito. Eu não sei como você está, como estão tuas contas, mas eu sei que a providência de Deus virá sobre a tua vida. Quem crê nessa palavra, dê uma salva de palmas ao nosso Senhor Jesus Cristo. Seja sempre o guardião das palavras que eu falo, mas também seja o pastor a conduzir os meus passos. Não me deixes por caminhos tortuosos caminhar, mas me mostre o que é amar. Tome conta da minha vida, ensinando-me a viver, para que eu possa desde agora muito mais lhe conhecer. Seja o quê? Seja o meu melhor amigo, fique sempre ao meu lado, livrando-me do pecado.